último vídeo, que foi o que estourou, foi a gente falando fazer sexo sem vontade. Como usar a comunicação para falar sobre isso. Hoje tem 1.200.000 visualizações esse vídeo. A gente atingiu gente do Brasil inteiro. O canal ele deu uma sacudida. E a gente viu que seria bacana estar ajudando pessoas, trazendo essa comunicação que a gente tem no nosso relacionamento, essa conexão que a gente criou nesses 5 anos de relacionamento. E a gente joga de maneira nua e crua. O que o pessoal mais procura, mais pergunta? As mulheres reclamam da comunicação e os homens reclamam do sexo, da sexualidade das mulheres. Basicamente é isso. Meu marido não se abre comigo, meu marido não conversa comigo. Então isso é o que a gente mais ouve no nosso inbox, né, que a gente recebe no nosso direct ou no WhatsApp. As mulheres me ajudam, porque meu marido ele não me quer mais, ele não me ama mais. Então essa falta de comunicação, essa falta de carinho, essa falta de atenção acaba separando os casais, né? O homem ele quer o que ela falou, sexo, e as mulheres querem carinho. E para achar esse consenso precisa de comunicação. Aí entra a gente tentando mostrar de alguma forma como fazer esse tipo de comunicação e abordando os temas e as dores dessas pessoas, saca? O grande lance que a gente sempre fala é o seguinte: quando é namorado tem muita intimidade, depois casa, vai convivendo, era para a intimidade aumentar e ela diminui. Então a gente fica conversando a respeito disso. Poxa, por quê? Em que momentos do nosso relacionamento isso aconteceu com a gente? Como que a gente percebeu? Como a gente perdeu isso? Como recuperar isso? Como que a gente foi fazendo para recuperar? É impressionante. Cada pessoa é única. Não tem fórmula. Cada combinação é única e todo mundo quer o grande segredo disso, né? Todo mundo quer a receita disso. E não tem receita. A gente brinca muito que assim, cada casal tem que ter o seu kit básico de sobrevivência. No nosso caso, a gente conversando, a gente descobriu que a gente precisa, nós dois, de conexão, de comunicação, de dedicação e de amor. Na verdade, o amor é o principal. E o amor é dividido em 5 linguagens, né? E é delas que a gente vem falando. A gente pegou um livro de um cara muito famoso. Do Gary Chapman, um livro muito interessante. Que fala sobre as 5 linguagens do amor. E a gente começou a entender isso e colocar isso na prática. Porque eu nem sabia qual era a minha linguagem de amor. Qual era a minha dor, a minha necessidade. E eu comecei a perceber que a minha maior necessidade era palavras de afirmação. Por alguns buracos que foram construídos desde a minha infância, palavras de afirmação faz com que eu seja um homem mais completo e que eu me sinta mais desejado e amado por ela, saca? E outras pessoas é presente, né? Outras pessoas têm tempo de qualidade, toque. Então, cada pessoa se sente amada essencialmente de uma forma. Às vezes a mulher faz de tudo pro namorado, pro marido, arruma tudo dele, sempre se dedica a fazer comidas, a cuidar de tudo, mas o cara não recebe amor daquela forma. Tudo que ele queria era um toque, ou era um presente. E a mesma coisa acontece com todas as pessoas, na verdade, em todos os relacionamentos que a gente tem, com os pais, com os filhos. Então todo mundo tem uma forma bem essencial, que é a maneira que ela tem de demonstrar o amor e de receber. Se você não entende isso, fica aquela eterna insatisfação. Poxa, eu faço tudo e não reconhece. A outra pessoa está fazendo de tudo e o companheiro nunca se sente amado. Então isso chamou muito a nossa atenção e ajustou muito o nosso relacionamento. Primeiro vídeo de vocês, como foi essa comunicação entre vocês para vocês decidirem? Vamos postar isso? Precisa de coragem, né? Vocês se expuseram. O primeiro, a gente estava caminhando na praia e aí a gente estava lá no Guarujá e a gente começou a falar sobre essa questão de como que a paixão vai mudando. A gente estava com 3 anos de casado e a gente estava refletindo, mudou. Aí do nada, ele falou assim, a ideia partiu dele. Vamos filmar isso? Vamos, a gente vai caminhando na praia. Eu falei, a conversa tá legal, vamos bater um papo sobre isso, vamos postar? Não tinha canal 10 de aula, era no canal, no perfil particular. E aí eu falei, vamos filmar isso, vamos postar? E a gente viu que teve um engajamento, que as pessoas se identificaram. Porque muita gente, a partir de 3, 4 anos, a paixão vai diminuindo. E aí, o que fazer para continuar tendo paixão? O que fazer para deixar acesa a chama? E a gente foi refletindo e conversando em cima disso, né? E era um assunto que eu usava muito nas palestras, explicando realmente as coisas que afetam a sexualidade da mulher, que interferem na libido da mulher. Então a gente foi juntando as duas coisas e o papo foi gostoso, a gente gosta de conversar.
Quais são as principais dificuldades que os homens, né, que entram em contato com vocês, eles relatam nessa parte de se comunicar ou de demonstrar carinho? Cara, homem basicamente, a maioria dos homens, né, sente falta do sexo, ou sente falta de uma entrega maior das mulheres. Só que para ele chegar nesse sexo que ele deseja, ele precisa trabalhar duro, ele precisa entender outras necessidades das mulheres. E aí fica esse espaço entre o casal, porque o homem quer muito e a mulher nem sempre quer. Estou falando que sim, mas não são todos os casais, tá? Eu estou falando que a maioria é desse jeito. Então, basicamente o que o homem precisa? Ele precisa entender a linguagem da mulher para que ela possa estar pronta e para que ela possa atender o desejo dele. Simplesmente, hoje as mulheres têm muita informação, muito conhecimento e às vezes por falta de comunicação com o marido e do marido entender a mulher, elas têm a vergonha de falar, olha só, eu sinto dificuldade nisso, ou não sabe como falar para o marido para não arrumar uma briga. Olha só, se a gente for por esse caminho eu consigo dormir com você, fazer amor com você. Então falta esse caminho das pessoas falarem as suas necessidades e respeitar a dor e a necessidade do outro. Tem uma coisa na comunicação que é muito interessante. Eu acho que a abordagem que as mulheres têm com o homem não facilita a comunicação entre eles. É a questão da mulher já chegar numa cobrança, a gente fala muito assim... 2 pés no peito. Metendo 2 pés no peito, ela já chega na voadora. E eu acho que do homem, a natureza dele é uma natureza muito reativa, quando ele se sente afrontado ou ameaçado. Então, de imediato, ele ataca. Então, a mulher quer ter uma conversa, ela já chega com uma energia muito grande. Acumulou, né? E automaticamente o cara, a partir daquele momento, ele se fecha mais ainda e ali acabou a comunicação. Quando existe uma mansidão, chegar com carinho, em que você fala mais de você ao invés de apontar para o parceiro ou acusar as coisas que ele faz, mas principalmente a questão de afinidade. Quer melhorar a comunicação? Não chega para conversar dos problemas, não. Vamos conversar do UFC, vamos conversar da ponte para o Guarujá, vamos achar o que a gente tem em comum e vamos dar ênfase nisso. Depois a gente começa a conversar outras coisas para poder ajustar a relação. Porque imagina, sempre que vai conversar é bronca. A maioria das mulheres fala, eu queria o meu marido como ele era antes, queria que ele voltasse ao início. Só que para voltar ao início, o homem já não é mais o mesmo do início, nem ela nem ele, só que ela não se tocou. Porque ela sente falta de como ele era no início. Acontece, ela tem que voltar com os mesmos costumes que ela tinha também no início. E isso, ao longo do relacionamento, por conta de alguns buracos que vão acontecendo, algumas dificuldades, né, o egoísmo, problemas pessoais e que dentro do relacionamento afloram. E aí você vai, de alguma forma, quebrando ali, quebrando aqui o outro, às vezes sem perceber, às vezes percebendo, e isso vai afastando os casais. Então, dificilmente volte a ser como era antes. E uma das dicas aí, se a gente pode falar assim, é isso, volte a tentar falar de coisas que vocês têm em comum, ou que tinham em comum, né? Não venha com os 2 pés no peito, porque vai afastar muito mais. E tem a questão de que tudo muda. No começo, a gente tem toda aquela química da paixão que facilita. O cara fica mais romântico, o cara acha tudo que ela faz bonito, a mulher tá com muito mais desejo, então eles têm um encaixe que é mais justinho. Depois, a relação tem que amadurecer. Então, as pessoas vão mudar. Não dá para ficar querendo recuperar o casamento, melhorar o casamento, tendo como referência o começo da relação. Não dá para comparar. Você tem que ajustar dentro do que é hoje. Vocês estão mais maduros, vocês se conhecem. Os problemas de um são os problemas do outro. Então, não dá para o pessoal ficar assim, poxa, mas eu tenho saudade lá atrás. Legal, essa paixão de vez em quando vem à tona. Mas não se vive mais dela como se vivia no começo da relação. Você falou um negócio interessante, os problemas de um é os problemas do outro. E a gente percebe que os casais, como a gente falou no começo, vão perdendo a intimidade ao longo do tempo. Então, quando os problemas de um são os problemas do outro, quando eu entendo as dificuldades e a limitação do parceiro e da parceira, o que acontece? Eu deveria ganhar mais intimidade. Só que eu sou tão egoísta, eu penso tanto em mim, que eu vou perdendo a intimidade e vou tirando o espaço da outra pessoa por conta dos meus desejos. Entende? Então, ao invés de você ganhar intimidade, ao invés de você ganhar liberdade dentro do casamento,
você vai ganhando uma separação, você vai ganhando um limite cada vez maior entre os casais. Tem duas coisas muito importantes quando a gente vai falar de sexualidade. Uma é a identidade, certo? A outra é toda a questão de organismo, do psicológico da pessoa. Então, via de regra, o homem é muito mais sexual que a mulher. Ele pensa mais em sexo, ele tem um desejo mais intenso. A resposta sexual da mulher é um pouquinho diferente. O desejo da mulher não acontece num mecanismo tão simples quanto do homem. Então, muitas coisas afetam o interesse sexual dela, demais. Só que tem diferença. Tem mulheres que têm um fogo que o cara não dá conta. Então, a gente tem que respeitar e entender que existe o que é a maioria, mas existe as exceções também. Sobre o sexo ser tabu, a gente ouve muito falar, todo mundo fala abertamente de sexo, só que fala abertamente da sexualidade dos outros, não das dificuldades reais. Eu acho que isso fez muita diferença no nosso trabalho. Todo mundo quer falar do que é legal, do que está na moda, do que faz, do desempenho. Agora, ninguém fala, por exemplo, porque é horrível para a mulher fazer sexo sem vontade. Nossa, mulher faz sexo sem vontade? Claro que faz. Não deveria, mas faz. Então, daí a gente começa a puxar outros assuntos que ninguém quer falar. Nossa, tem certas partes do corpo que a mulher não gosta de ver, tal, fica muito inibida, mas o homem gosta. Então, tem a questão da lubrificação, que o pessoal fica meio constrangido, se fala, se não fala. Então, a gente fala. A gente fala do que a gente passa, do que a gente vê. E essa é a nossa ideia, tirar o tabu do sexo, não no sentido de escrachar, mas no sentido de mostrar os problemas de afetividade, os problemas de saúde, os problemas emocionais que a gente tem no sexo. A tua pergunta tem algo interessante. Por que os homens falam mais de sexo? Além, né, da testosterona, além da coisa da saúde do homem, o homem ele pensa muito mais nisso, ele recebe muito mais material, fala muito mais sobre isso na roda do bar, no grupo do WhatsApp, nos vídeos que manda, nos vídeos que recebem. Então, principalmente no grupo do WhatsApp. Então o homem recebe muito conteúdo do sexo. E se ele fica alimentando muito sexo, ele fica com vontade, naturalmente, de fazer muito mais sexo. A mulher é muito mais ocupada em outras coisas. Eu estou falando aqui, gente, de maioria, tá? Lógico que para tudo sempre tem exceção. Mas o homem, ele praticamente ele é bombardeado por sexualidade, por sensualidade o tempo todo. Em vários setores, em vários segmentos, até mesmo por várias mulheres. Então, naturalmente, no organismo o homem já tem isso em si. E aí, socialmente né? Ele é contaminado disso. Então, se ele não souber lidar com isso, ele vai ficar o tempo todo desconectando da parceira dele, que às vezes não está tão conectada. E aí, o que eu vejo que é o grande problema no relacionamento em si, o cara tá cheio de desejo, mas ele não trabalhou em favor da mulher. É o desejo dele, mas não é o desejo de satisfazer o desejo dela. Então, ele quer, mas ele não quer trabalhar. Ele não quer mandar uma mensagem durante o dia. Ele não quer ajudar a fazer um serviço em casa. Ele não quer ser um cara mais carinhoso, mas ele quer o sexo. Então o que acontece? Isso vai matando os relacionamentos. Porque o cara, quando casa e fica muito tempo casado, ele começa a ficar meio preguiçoso. Quer pular etapas, né? Ele quer pular etapa, ele quer ficar preguiçoso. Vem aqui, ó, vem aqui e tal, vamos... Gosto, dorme pro lado e valeu. E a mulher demora, tem esse tempo que ela falou natural e de um pouco mais de demora. Se o cara não for um cara trabalhador, for preguiçoso, ele não vai conseguir... Esse espaço que foi feito, ele não vai conseguir conectar. Por isso que a gente fala de comunicação e conexão. Entendeu? Por isso que os casais vão cada dia mais se separando e menos se conectando. E é interessante, né? Porque no mundo que a gente vive hoje, de tantas ferramentas de comunicação, né? Mas quando falamos realmente de relacionamento dos casais, né? Os casados e tal, não adianta, né? Não adianta ter todas essas ferramentas aí e que não adianta porque são outras dores, né? É o que eu falei. Eu tenho que querer, tem que estar em mim. Eu tenho que querer agregar para o meu relacionamento. Eu tenho que querer que o meu relacionamento melhore. O meu relacionamento, não o meu desejo. Às vezes eu tenho que matar o meu desejo para que eu possa satisfazer o desejo do outro. Né? Então, cara, se eu não matar esse meu desejo, eu só vou ficar satisfazendo o meu desejo e o outro vai ficando cada vez mais separado de mim. Então, às vezes, na cama também isso acontece, eu tenho que, olha só, não é o meu desejo agora. Por isso que eu falo, vou trabalhar aqui, eu guardo o meu desejo,
trabalha o desejo do parceiro, do outro. E aí, cara, como a resposta da mulher é um pouco mais demorada, quando o desejo dela estiver lá em cima, o meu chegando depois, porque o meu é mais rápido, a minha resposta é mais rápida, conecta, aí dá essa conexão perfeita na cama também, de alguma forma. Acho que as mulheres também recebem. O diferente é que os homens falam mais. Parece até porque para mostrar que é homem, você não acha? Mas tem uma Apesar coisa que eu não sei das interessante aí. rodinhas das mulheres. Então, entendeu? vamos lá que eu vou abrir o Sei. jogo aqui da rodinha das Sei. mulheres. Agora, vamos estar sabendo, ó, exclusivo, já se preparem aí, porque a gente nunca fica sabendo das rodinhas do grupo Então, do WhatsApp, das mulheres. a gente fica sabendo. Chega e chega muito. Só que, por exemplo, hoje eu estava vendo um vídeo que falava assim, mulher quando recebe nudes de homem. Era um videozinho. E mostrava um monte de amiga rolando no chão de tanto rir. Homem dificilmente vai ter essa reação. Então, mulher, eu acho que ela fica... O homem faz assim, oh my God. Então, e mulher não, mulher ri com aquilo, se diverte, porque a mulher não é tão visual pro sexo, entendeu? Então, traz outras coisas na mente dela, gera outras brincadeiras. Então tem, mas é só tipo assim, nossa, que cara gostoso, nossa, que isso, nossa, que aquilo. Acaba virando uma Você fala que esse brincadeira. cara é gostoso? Não, amor, elas que falam, não sou eu. Vamos fazer esse vídeo aqui já. Então, o que acontece? As mulheres recebem, só que elas não respondem da mesma forma que os homens, entendeu? Mas elas recebem sim. Eu imagino. Olha quanta testosterona o homem tem e quanta testosterona a mulher tem. Olha a variação hormonal de uma mulher que num mês oscila, cara, é aterrorizante TPM, o quanto oscila ciclo os hormônios menstrual. da mulher. E o homem não. É aquela constância, o que vai mudar é o momento de estresse, que pode diminuir um pouquinho a testosterona. E a quantidade de testosterona que ele perde ao longo da vida é muito pequenininha e muito gradativo. A mulher não, é um boom. Então, não tem comparação. É covarde a É comparação. covarde a comparação. Mas tem pessoas e pessoas. Tem mulheres com a libido fantástica e homens que são devagar. As pessoas às vezes falam isso pra gente. Sim. Algumas mulheres falam, poxa, meu marido arrega. Então, tem essa variação, mas via de regra, isso é mais difícil para a mulher. Socialmente falando, vamos abrir o jogo? A sexualidade do homem é muito mais aceita que a da mulher. Sim. Não dá pra gente, vamos tapar o sol, não dá pra tapar o sol com a peneira. Então, o homem tem mais facilidade com isso. De todos os Socialmente formas. falando, as mulheres tomam mais prejuízo, né? Em vários sentidos. Se dá pra todo mundo, é vagabunda. Ó, Se você o quer homem ver uma pega, coisa é o cara. interessante? Então, tipo assim, não dá pra comparar Não dá isso. pra comparar. A gente vê pela nossa página. São muitos comentários. Vamos lá, a gente Muito tem comentário validando a gente, cara. É impressionante. A gente tem lá milhares de comentários. 2.000 comentários ótimos, legais, o pessoal falando que ajuda e tal. Aí aparece um comentário assim, ela é puta e você é corno. Então, mas sempre que tem algum comentário pejorativo, é sempre nesse sentido, nunca o contrário, Sim. entendeu? Nunca é, né? Não, nunca é o Ele é contrário. canalha. E ela tá levando chifre. É impressionante. E se né? for o contrário, a pessoa vai achar engraçado, não é isso? Exatamente. Não vai achar que Não tem essa ideia de perfeito. ofensa, né? Perfeito. Bom, tem mais uma pergunta aqui, a pergunta da Joyce. Vamos lá. Qual o conselho para melhorar a conexão entre os casais? Não é um conselho só, mas assim, qual Cara, não é um só, mas se eu tivesse que apostar numa coisa pra recomeçar, eu apostaria na afinidade. E você? Cara, para recomeçar, eu acho que tudo parte do querer, né? Do desejo. O homem é muito importante nesse negócio de desejo. Quando ele deseja a mulher e quando ele quer e trabalha para ela, eu acho que é um dos fatores mais importantes para a conexão. E o que acontece ao longo do tempo é que o homem vai tendo desejo por várias outras coisas. Eu quero BMW, eu quero jogar poker, eu quero andar de jet ski. O desejo que você fala aí não é o desejo sexual, é realmente o interesse. O interesse, você entende? O sexual conta, o olhar também conta. Olha só, quando a mulher se sente desejada no olhar e no querer, ela, porra, tô em Verdade. casa. Aí faz com que a afinidade, ela floresça, saca? Então, tipo assim, o homem é muito importante nesse trabalho. Se o casal não tá tendo mais esse tipo de afinidade, eu acho que tem que voltar sempre ao início e ao desejo de começar a querer ambas as partes. Ó, uma dica bem específica que foi muito legal pra gente é que é um pouco difícil e trabalhoso convencer o parceiro. É a dança. Pra gente foi maravilhoso. 2 danças que a gente fez, a gente entendeu muito sobre conexão.
sobre toque, sobre olhar. A gente fez com uma professora aqui de Santos que a gente nunca tinha visto, a gente já tinha feito aula outras vezes, e ela mostrou um jeito, ela mostrou pra gente a importância de se tocar e de se pegar num parceiro dançando, como isso é tão forte, como isso conecta. A dança é algo assim... Conecta, essa é a palavra, né? Eu vou te falar, hoje eu não deixo minha mulher dançar mais com ninguém. Não é questão de ciúme, é questão que... Do poder, né? Do poder que a dança tem. Se o cara entender esse psique da dança, ele leva a garota pro papo e ele consegue fazer algo violento na pessoa. Assim, o que a mulher faz para recuperar a atenção do homem ou exatamente. O que ela faz para... Porque a gente já viu, ele falou da do homem aqui. Uhum. E a mulher? Onde fica nessa história? Ela fica esperando ele, Cara, a eu quero atitude dele? saber, eu quero muito saber. Então, depende de como que é a pessoa. Depende do que o companheiro gosta, depende do perfil dele, do temperamento dele. Eu acho que aquilo que já falou no começo, entender qual é a linguagem do amor é a isca. A gente fala muito disso, que você tem que ir jogando pequenas iscas. Isca para comunicação, isca para sexualidade. Então, o segredo tá. Da mesma forma que o João falou, o homem se interessar mais pela mulher, a mulher também tem que se interessar de verdade. Ela tem que procurar, ela tem que achar para poder jogar as iscas e tentar trazer o cara para perto dela. Uma das malandragens aí que a Andrea usa vai responder a tua pergunta, né? Porque funciona comigo. É quando ela sabe que eu tô longe, distante, desinteressado por vários motivos, né? Inclusive acometido de várias frentes de trabalho. E ela sabe que tem algo que eu curto e ela manda essa comunicação. Entende? Isso faz com que eu volte o meu olhar para ela e a gente fale sobre, e de repente a gente já está falando sobre outras coisas. Porque o que acontece, cara, é que ao longo do tempo, os casais ficam o dia inteiro sem se falar. E se você não tiver um motivo, o que você vai falar durante o tempo, durante a vida, é só problemas de casa. Pagou a conta de gás, pagou a conta de luz, tem que ir no mercado. Tem que resolver o problema do carro, tem que ir na farmácia. E você, a comunicação, a comunicação é um trabalho. A comunicação não é uma comunicação de aconchego, de aproximação, de carinho. Aí quando eu vou falar de entretenimento, eu acho que une muita gente, tem unido até a nossa família. Um case ontem lá em casa, quando a gente colocou uns vídeos engraçados, o garoto chegou e começou a ver com a gente entende que entretenimento, quando você começa a falar sobre, quando você começa a ver sobre, faz com que a gente se conecte. E a gente estando junto, a gente consegue ver outras coisas no parceiro. Porque assim, vamos lá, cara, o mundo é cruel. Assim, a falta de tempo, onde está o teu olhar, né, para ganhar vida? Às vezes tem que trabalhar ter duas frentes de trabalho, você tem que ralar dobrado. Então o mundo hoje vai esmagando a gente, separando os casais sem perceber, separando as pessoas de modo geral. Então, tem que achar fórmulas e formato que o casal goste de fazer junto. E olha só o que acontece hoje. Antigamente podia ter aquela desculpa de que é difícil você chegar e abordar a pessoa para uma conversa. Só que hoje é muito fácil você fazer isso. Manda uma música, manda uma piada, manda uma tirinha, manda um vídeo engraçado. Hoje a gente tem muito recurso para poder ficar se comunicando. Claro, gente. Se comunicando bem, né? Isso não substitui a comunicação olho a olho, toque, falar de sentimento. Mas é muito fácil você trazer a pessoa para poder falar de alguma coisa. Nosso filho é adolescente, olha como que o João trouxe ele para perto da gente. Com vídeos engraçados. Então, a música é importante para fazer isso. Manda um vídeo. Ele me conquistou, em grande parte, assim, me enviando músicas. Então, a música e a alegria na casa. Se não tem alegria, não vai ter libido, não vai ter conexão, não vai ter intimidade. Então a gente criou esse hábito lá em casa, né? Sim. De ter uma musiquinha legal no dia a dia. Eu pergunto aqui, André, você não acha que a tecnologia com o WhatsApp começou a atrapalhar os casais, deixando mais longe um do outro? Deixou muito mais longe. Por isso que você tem que usar isso para se comunicar com o seu parceiro também. Se todo mundo se comunica com ele através disso e tira ele disso, você vai usar exatamente a mesma ferramenta para poder aproximar. O vídeo que você fica vendo sozinho, a gente junta aqui no mesmo celular e vão ver os dois juntos e os dois comentar. Não sendo daquele grupo? Não sendo do grupo, pelo amor de Deus. Não, alguns videozinhos dá pra mostrar pra mulher. Verdade, verdade. Alguns a gente compartilha, né? Alguns vídeos, olha esse aqui, ó, já viu desse jeito, né? Verdade. Nossa, o que é isso que apareceu aqui, né? Que a pessoa... aqui não dá.
O pessoal tá adorando aqui, tá falando ótimas dicas, tá perfeito na resposta. Que bom. Como fica a relação depois que se tem filho? Vixe. O pessoal pergunta sobre isso? Vixe. Não, o pessoal não entrou muito nesse assunto com a gente ainda, mas Dia dos Pais, a gente tá postando um vídeo antigo nosso, do primeiro passeio que a gente conseguiu fazer com os nossos filhos. Porque eu tenho o Rafa de 16 e ele tem a Júlia de 12. Então, além da questão filhos, que a gente conhece de outros relacionamentos, que é quando o filho nasce, que tem aquele afastamento, né, do casal que muda tudo, ainda tem quando os filhos estão adolescentes e quando você junta duas pessoas que tinham duas famílias e agora você tem que unir, fazer uma fusão. Então, é muito complicado. Muda muito a relação. Eu posso falar que os primeiros 3 anos para a mulher é muito difícil. E para o homem entender também, porque a mulher praticamente deixa de ser amante e vira mãe. E isso não acontece só porque ela tem os cuidados, não. A própria natureza do organismo da mulher faz isso com ela. Tem que ser muito discípulo para fazer com que a mulher volte a ser um amante dentro do casamento. E naturalmente o cara vai passar esse período aí, vai fazer amor, vai namorar, vai ficar, mas assim, vai reduzir bastante. Então, filhos atrapalham de fato o relacionamento. E por vários outros motivos. Criação. Eu tive a criação de uma forma, quero empacar ela dentro da minha criação, da que eu tive com os meus pais. Ela teve o dela, vai querer encaixar o jogo dela. E aí começa a ter embate. Então, filhos é uma bênção, mas também pode atrapalhar bastante se não tiver a tal da comunicação. A comunicação, cara, é a base para tudo. Por isso que a gente vem falando de conexão e comunicação. Conexão no olhar, na afinidade, e a comunicação que é fala direto. É o que ela falou. Cara, teu marido tá o dia inteiro no WhatsApp, separa porque tá vendo outras coisas, interage com ele por ali também. Não deixa longe não. Ele também. Não quer perder a mulher? Interage por ali. Usa essa ferramenta, porque senão tu pode ganhar e tu pode perder com ela. Tá com o poder, tá com você. E realmente é difícil, mas simplesmente é difícil, não é impossível. Dali você cria outros vínculos com seu parceiro. Depois que você tem um filho, eu acho que os dois mudam. Então, as responsabilidades, dividir a responsabilidade de um filho é um vínculo eterno. Então, é difícil, tem esse período mais complicado, que eu acho que é os 3 primeiros anos realmente. E a mulher precisa de muita paciência. E depois a vida continua. A mulher sai da maternidade, pega aquele lance de amante de novo e vambora. Dentro desse tempo aí que vocês estão divulgando os vídeos, você está palestrando, né? Vocês têm histórias de casais que eles estavam, vamos falar assim, mal, né, na questão do relacionamento, e que já estão vamos falar assim, um resultado positivo hoje em dia, estão indo bem, e vocês foram acompanhando isso através da... Eu podia soltar um áudio aqui, um vídeo que a gente tem no WhatsApp para dezenas de casais. A gente recebe vídeo, a gente recebe áudio, a gente recebe mensagem de pessoas falando como que isso mudou. Meu marido mudou, meu marido está assistindo comigo. A gente não consegue acompanhar, porque realmente são muitas pessoas. Mas a gente está sempre recebendo isso. Poxa, olha como que mudou. Eu fiz isso que você falou e agora eu estou conseguindo conversar com meu marido. Eu estou conseguindo estimular mais a minha esposa. Então a gente recebe isso direto e dá uma alegria muito grande para